Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Bem, hoje eu trouxe até uma colinha aqui porque o assunto é longo e se dependendo do nível de curtidas, de comentários aqui na descrição forem feitos, eu posso fazer um desdobramento desse vídeo. Imaginem o que eu vou comentar sobre os novos decretos do governo Bolsonaro acerca de armas. Antes de mais nada, antes da patrulha, né? Eu aqui não estou fazendo defesa política, tá? Vou falar apenas dos fatos constantes nesse decreto, através de uma análise rápida, porque o tema daria para fazer uma aula, e de uma maneira mais técnico possível, então sem nenhum tipo de alusão política. Bem, na véspera de carnaval, no dia 12, no último dia 12 de fevereiro, foram publicados 4 decretos, tá? Seria o 10.627, 10.628, 10.629 e o 10.630. Tá? Basicamente, o que acontece? Esses decretos visam desburocratizar a questão do acesso a armas, tanto pensando no Sinarme, ou seja, o cidadão que quer ter uma arma junto à Polícia Federal, quanto no Sigma, em especial aos famosos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Bem, são 4 decretos e são extensos, tá? Principalmente o primeiro. Então, hoje eu vou manter o foco no primeiro dos 4 decretos, que é o 10.627 de 2021, que ele, na realidade, ele altera o anexo 1 do R105. Para os que não sabem, o R105 é o regulamento que faz a fiscalização dos chamados produtos controlados pelo Exército, os PCEs. Esse R105, no meu livro, já na 2ª edição, eu falo, Armas, uma visão holística, eu falo sobre esse novo R105, que é o novíssimo, na realidade, que é o decreto 10.030 de 2019. Esse decreto, ele trata dos, como eu já expliquei, os PCEs, ou seja, os produtos controlados pelo Exército. Então, esse decreto, o 10.627 de 2021, trata exatamente sobre isso. Bem, antes de adentrar nesse tema, é importante salientar o seguinte: historicamente, a regulação sobre armas de fogo em nosso país é feita por decretos. Tá? Desde o decreto 24.602 de 6 de julho de 34, que ainda está em vigor e foi recepcionado pela Constituição Federal como por força de lei, que ele que institui o R105, o regulamento dos produtos controlados. Tá? Então, isso tem que ficar claro. O que esse novo decreto, o 10.627 de 2021, trouxe? Ele, na realidade, ele retira alguns elementos, alguns equipamentos, algumas coisas como produtos controlados pelo Exército. Ele retira como PCEs, por exemplo, projéteis de munição até o calibre nominal de 12,7 milímetros, até 12,7 milímetros. Projétil, não é a munição, é só a pontinha, tá? Projétil. Máquinas de prensa para recarga, desde que não sejam industriais ou pneumáticas, porque até então, para você comprar uma máquina de prensa, principalmente os desportistas, os atiradores, era um procedimento chato, porque era um produto controlado pelo Exército, tinha que ter autorização e tal, agora não precisa mais. Então, assim, isso foi um ponto bastante positivo.
Armas de fogo obsoletas. Esse para mim foi fantástico, porque acabou com uma lacuna na lei. Eu até ano passado, aqui no meu Instagram, eu fiz uma publicação, fiz um artigo falando sobre a lacuna na lei, sobre as armas tidas como obsoletas. Isso facilita muito as pessoas que têm armas obsoletas. A ação dos bacamarteiros, que é muito comum no norte e nordeste do Brasil na época de festas julinas, né? E também fomenta até a prática do tiro esportivo com armas obsoletas de pólvora negra. Eu vou chegar lá. E também tirou como PCE carregadores de armas que necessitam desses carregadores para o seu funcionamento, quebra-chamas, que na realidade é uma peça que fica na frente do cano para reduzir o clarão a cada disparo. E a questão das miras telescópicas. Antigamente você tinha uma limitação da luneta telescópica que você poderia utilizar numa arma, tanto de fogo, de pressão. Agora não, pode ter à vontade, assim como miras holográficas, miras optrônicas. Então, assim, isso foi um ponto muito positivo para quem é praticante da atividade do desporto, do tiro esportivo, né? A prática do tiro desportivo. E também, como uma inovação desse decreto, ele reconhece o tiro e facilita o tiro recreativo. Qual é a diferença de um para o outro? O desportivo, você vai ser federado, você vai ser, normalmente vai ter a licença vai ser um CAC, vai ser um atirador, e você vai ter habitualidade, ou seja, você vai praticar o tiro desportivo num estande com habitualidade. O tiro recreativo é o inverso. Eu não preciso ser CAC, posso ser uma pessoa comum. Eu, por exemplo, faço isso, de vez em quando vou a um estande de tiro, dar uns tirinhos. Então, assim, isso é um tiro recreativo, ele não tem habitualidade. Basicamente é isso. Tá? E ele também regulamenta algumas questões entre o Sigma e o Sinarme. Não sabe o que é isso? Eu recomendo a leitura do meu livro. Bem, um ponto importante aqui, que para mim o que me chamou mais atenção é com relação às armas obsoletas. Por quê? Tivemos várias legislações, tá? Várias legislações e decretos que tratavam das armas obsoletas. O próprio Estatuto do Desarmamento, tá? Que é a Lei 10.826 de 2003, ela exclui no seu artigo 23 a questão da obrigatoriedade de registro de armas tidas como obsoletas. Então, assim, não pode nem falar que esse ponto do decreto fere a lei, porque não fere. Tá? Na realidade, esse controle de armas obsoletas era feito pelo Exército, agora ela não é nem mais considerada como um produto controlado pelo Exército, e, segundo esse decreto, existem algumas facilidades. Por exemplo, as armas tidas como obsoletas, elas não são necessariamente aquelas armas que não têm mais serventia, que são muito antigas e não se prestam para o uso normal. Pode ser também, pode vir até a ser como raridade, tá? Mas também são armas que têm projetos, não fabricação, anteriores ao ano de 1900. Por que isso é muito bacana? Porque assim, você tem algumas fábricas lá fora que fabricam ainda armas de pólvora negra para o tiro desportivo ou tiro recreativo. Por exemplo, a David Pedersoli italiana ou Berti italiana, que até pertence à Beretta, fabrica armas clássicas com projetos do século XIX, ou seja, anteriores a 1900, que são utilizadas largamente, amplamente, em países, inclusive, que têm restrições com armas de fogo na Europa e também nos Estados Unidos. Então, assim,
Isso é uma vantagem. E esse decreto ainda traz como uma vantagem que, além de você não ser obrigado a registrar essa arma, não é necessário o registro dessa arma obsoleta, ela é estendida a réplicas dessas armas obsoletas, ou seja, armas que têm um projeto anterior ao ano de 1900, a base do projeto é aquela, mas são armas mais recentes. São, na realidade, réplicas de armas antigas. A única diferença que muda são os materiais, mas é o mesmo projeto. E desde que seja pólvora negra, não é mais controlado, não é um produto controlado pelo Exército. Inclusive, o decreto diz que você não precisa de licença para transportar essa arma para um local de apresentação, demonstração, para um evento cultural. Você não precisa. Você pode transportá-la como você transporta uma arma de pressão, uma espingarda de chumbinho, entre aspas, na mala do carro, desde que desmuniciada. Então, assim, isso foi um ponto bastante positivo, porque acaba com essa lacuna que existia com relação às armas obsoletas, possibilita ao cidadão, aí eu não sei como isso vai ser instrumentalizado, mas em tese possibilita ao cidadão estar tranquilo em ter uma arma obsoleta ou adquirir uma arma obsoleta ou até uma réplica de uma arma obsoleta, poder utilizá-la em tiro recreativo e sem nenhum entrave. Então foi um ponto positivo nessa história toda. Maiores informações, maiores estudos, maiores considerações sobre os outros decretos vai depender do like e dos comentários de vocês. Até a próxima, pessoal. Por hoje é só.